Olá, eu sou Marcos Valério XR, no dia 5 de junho de 2021, e eu venho aqui hoje comentar um debate ocorrido entre ancapistas e estatistas, subtitulado Uma Nação ANCAP é Viável? Foi feito pela Liga Racionalista, pelo canal da Liga Racionalista. E é um debate que primeiro me chamou a atenção pelo tempo, né? Porque tem mais de 4 horas de duração e envolveu um total de 7 pessoas, incluindo o apresentador e mediador da Liga Racionalista, que em termos de controle de tempo fez um excelente trabalho. E esse debate contrapunha basicamente uma espécie de grupo de ANCAPs, né? Que envolvia o Mike Offel, que já é meu conhecido, que eu tive ele aqui no meu canal uma vez, Daniel Miorim e Davi Ribeiro. E como grupo dos que foram erroneamente chamados de estadistas, né, com D, não, seriam estatistas, né? Tem um biólogo, Henrique Dart Lunus, e Francisco Quilmento. Francisco Quilmento, com o qual eu tive uma desavença muito séria alguns anos atrás num post de Facebook, por sinal. Apesar de reconhecer que ele é um sujeito de extrema erudição e muito capacitado a comentar uma série de assuntos. O que chama atenção logo de cara nesse debate é que você nota a diferença de faixa etária dos grupos, né? O pessoal do ancapismo é bem mais jovem. O Davi Ribeiro deve ter uns 23, 24 anos. E o pessoal dos estatistas, né, mais velho. É aquele ponto que eu sempre coloco a respeito dessa distinção, onde os liberais de hoje, envolvendo inclusive libertários, ANCAPs, eles são bastante jovens. Existe uma correlação que eu considero necessária entre essa visão de mundo e a faixa etária, que eu comento no curioso caso do Novo Liberal. Né? Mas apesar de eu ter uma posição claramente contrária a essa questão do posicionamento do anarcocapitalismo, eu fiquei um pouco surpreso com esse debate, porque ele trouxe umas coisas interessantes. Aliás, pela primeira vez eu vi algumas colocações que eu acho que renderiam sim um desenvolvimento mais interessante. Melhor não fosse o fato do debate acabou que meio que desandou de uma certa forma. Né? Quem abre o debate e abriu maravilhosamente foi o Mike Offel, né? Só que ele deu um direcionamento já mais filosófico, mais fundamental, mais ético para uma visão daquilo que ele nem gosta de chamar de anarcocapitalismo, que aliás é o problema, o nome. O Mike Offel utilizou uma ideia de um arranjo social voluntário, não onerado por determinados tipos de imposições. E aí, ao até problematizar brevemente o termo, ele de fato ele acabou escapando da maior parte dos problemas, que de fato o termo anarcocapitalismo é o problema. É como eu coloquei no meu vídeo mais recente, por que anarcocapitalismo é impossível? Eu não tô questionando monarquia, pelo menos não dessa forma. Então, nesse sentido, eu não tenho nem muito o que questionar das colocações do Mike. O problema vai ser outro, vai ser mais adiante. E ele começou a desenvolver uma abordagem filosófica, uma fundamentação ética, que teria rendido um debate excelente, só que o debate não fluiu nessa direção. Para você ter uma ideia, se eu tivesse ido para esse debate no time dos estatistas, eu teria um posicionamento prévio, um planejamento prévio de coisas que eu ia dizer. Mas no momento que eu ouvisse esse discurso inaugural do Mike, eu mudaria totalmente o direcionamento. Porque eu acho que ele lançou uns elementos que seria muito mais interessante abordar aquilo ali do que o que efetivamente acabou sendo abordado. Depois passou por Daniel Miorim, cuja participação eu achei verdadeiramente lamentável. Infelizmente, boa parte do problema do debate quem colocou foi ele, né? Porque se exaltou demais, partiu para a agressividade, argumento de autoridade para dizer que não estava usando argumento de autoridade, e realmente eu acho que foi muito ruim. E por fim o Davi Ribeiro, que também me surpreendeu, porque apesar de ter trazido alguns elementos que eu já estou acostumado a ver nesse discurso, ele colocou de uma determinada forma que, se também tivesse sido focado nas coisas que ele colocou, renderia um outro direcionamento muito mais interessante. Mas eu diria que se o debate fosse só com o Mike Offel e o Davi Ribeiro de um lado, e do outro o Dart Lunus e o Francisco Quilmento, acho que esse debate teria sido fantástico.
Infelizmente, o biólogo Henrique, principalmente o Daniel Miorin, que tiveram lá uma desavença mais séria, eles meio que bagunçaram e o negócio acabou desandando por causa disso. E também, apesar do anfitrião do debate ter feito um excelente no controle de tempo e ter insistido bastante na objetividade, eu acho que o modelo do debate também não favoreceu muito, acabou ficando tentando meio que induzir os debatedores a uma direção que eu acho que se eles tivessem tido mais liberdade, ter resultado em alguma coisa melhor. Dito isso, eu só queria fazer uma série de colocações que vão para tentar contextualizar melhor e vendo o que eu achei não só desse debate, mas do assunto em geral. O primeiro ponto é que há uma dificuldade de conciliar dois elementos bastante distintos, que um deles é a discussão a respeito da fundamentação teórica de um arranjo social totalmente voluntário, não onerado por um determinado viés de autoridade. O Davi Ribeiro, ele levantou um ponto que é aquilo que normalmente é uma inversão do ônus da prova, assim, que é muito comum. Mas nesse caso eu achei interessante, porque ele cobrou qual que é a legitimidade ética dos arranjos estatistas tradicionais. Né? Isso é um ponto muito interessante de se discutir. Gostaria muito de ter delongado sobre isso. Só que, de uma certa forma, o pessoal que foi do grupo estatista, eles não só não estavam focados nesse tema, como o próprio debate não sugeria esse tema. O debate estava querendo pedir se uma organização social desse naipe seria possível. E aí, nesse caso, é meio que irrelevante você cobrar um fundamento ético válido, como o próprio Mike Offel colocou. Eu não tenho nenhuma dificuldade de conceder que os arranjos tradicionais que a gente utiliza são problemáticos em termos de sustentabilidade ética. Esse não é o ponto. O problema é que tem como ser dessa forma. É aquela questão. Reduzindo uma analogia muito mais direta, eu tenho uma relação social mínima, eu e uma outra pessoa qualquer num ambiente selvagem. É óbvio que seria muito melhor, muito mais desejável, muito mais sustentável em termos éticos, eu e essa pessoa temos um ótimo do entendimento, temos uma relação, uma troca voluntária. Mas e se esse camarada vier para decidir me matar, o que eu vou fazer? Eu vou ter que reagir e matar ele de volta. Isso é moralmente questionável. Mas não tem outro jeito. Ou é isso, ou é a morte. Então, uma coisa é você dar os fundamentos éticos, conceituais, filosóficos que justificam um arranjo social qualquer. Isso é uma discussão ótima, excelente. Outra coisa é a viabilidade prática dos arranjos que nós temos. Então, inclusive o pessoal, os estatistas, aí no caso, concederam, tudo bem, você pode conceder, porque o Estado é um problema. Eu concedo. O Estado é o mal necessário. É necessário, mas é um mal. Na melhor das hipóteses, um bem controverso. Mas o problema é que a gente não conseguiu ter um outro arranjo até hoje. Então, aí que fica essa questão. Esse outro arranjo é possível? Uma coisa é você dar uma fundamentação teórica válida para esse arranjo. Outra coisa é se é possível desenvolver isso concretamente. O Mike Offel colocou um desenvolvimento, quer dizer, tentou colocar, né, começou colocando um desenvolvimento teórico, e como ele até mesmo colocou, ele estava discursando mais para o telespectador do que contra os seus debatedores. Né? Então, infelizmente não deu para desenvolver muito, eu acho que poderia sim, desenvolver com uma perfeição uma fundamentação teórica que baseia uma série de deduções, e até partindo de um elemento interessante que ele coloca que já existem concretamente relações sociais totalmente voluntárias, não oneradas por esse autoritarismo. Só que essas relações sociais estão misturadas com outras relações mais autoritárias, as relações que estão dentro das dimensões estatais. Então, sim, claramente tem esse pé na realidade, isso é inequívoco. Só que a questão é se é possível que essas relações teoricamente mais legítimas sejam universalizadas ao ponto de ter uma amplitude tal que nós poderíamos considerar uma grande sociedade não autoritária. E é aí que vem o problema do debate, porque ele foi entrando basicamente na validade prática dessa questão e já foi colocando outras questões a esse respeito sem que a questão original tivesse sido claramente respondida.
Aí não tem como saber o que teria acontecido se o debate tivesse sido conduzido de uma outra forma. Mas, se tivesse deixado mais ou menos na mão do Mike e do Davi, eu creio que eles teriam desenvolvido uma proposta teórica, e essa proposta teórica teria elementos suficientes, elementos bem claros, bem explicitados, para que a gente conseguisse fazer um desenvolvimento de temas posteriores e fosse fazer algumas colocações que dada a coesão da proposta, poderiam ser, de certa forma, mentalmente testados, né? E aí sim, a gente poderia colocar algumas dificuldades, com certeza não teria como responder todas, mas algumas poderiam ser respondidas, isso poderia levar a outras elaborações, e eu acho que isso que tinha que ser uma proposta, não apenas anarcocapitalista, mas até no sentido mais libertário ou anárquica. É você construir esses edifícios intelectuais e ver o grau de coerências que eles têm, e depois tentar associá-los com elementos reais, mas sempre tendo em mente que cabe a você provar a viabilidade de algo que a gente não verifica em larga escala na natureza. Nós não estamos querendo saber se existe alguns arranjos sociais de tal característica, porque isso claramente existe, mas se esses arranjos poderiam ser amplificados ao nível mais amplo, tais quais são os das grandes sociedades, que são infalivelmente estatais. Só que isso acabou não sendo feito, e daí partiu para questões pragmáticas a respeito que se colocaria um caso uma experiência dessas fosse concretamente desenvolvida, sendo que nem os fundamentos, a conceituação foi devidamente colocada, não deu tempo de colocar. E aí aconteceu uma das mais incríveis inversões que eu já me deparei. Porque se colocasse como que uma questão que ocupou muito tempo, como que, inclusive falaram em Estado ANCAP, né? Eles falaram Estado ANCAP, óbvio, não estamos falando de Estado ANCAP, seria uma sociedade ANCAP. E a questão foi como que ela reagiria, por exemplo, à questão pandêmica e como que ela reagiria a uma invasão externa. Evidentemente, eu colocaria que não teriam como uma sociedade, nos moldes como normalmente é colocado, lidar com essas situações. Só que nesse caso não fez muito sentido, porque, primeiro que a questão da agressão externa, eu acho até que meio que auto-evidente. Se você tivesse um arranjo social totalmente voluntário, e evidentemente a questão de uma guerra não faria sentido esse arranjo social e atacar um outro arranjo social qualquer, né? Aliás, ele se auto-refutaria se ele fizesse isso, como o próprio Mike colocou, ou seja, não poderia iniciar agressão contra algum ser pacífico, né? Então essa situação de guerra só poderia ser necessariamente defensiva. Eu acho que a resposta é meio óbvia, né? Os cidadãos teriam que se organizar espontaneamente para promover essa rede defensiva. Evidentemente não poderia ter um serviço militar obrigatório, então seria que as pessoas espontaneamente se armam e se preparam para se defender, que é uma coisa que sempre acontecia em todo lugar do mundo, isso é totalmente normal. Só acho que não teria como ter uma organização tal que fosse capaz de oferecer uma resistência eficiente contra, por exemplo, uma invasão de um Estado mais organizado. Só que eu acho que isso é relevante, porque a maioria dos países não tem como se defender de estados mais poderosos, mais organizados. Se o Brasil resolvesse invadir o Uruguai ia conseguir se defender? Não! Então acho que essa questão meio não faz muito sentido. A gente teria que estar mais preocupado primeiro com a viabilidade dela em si, antes de entrar nessas temáticas. E da questão pandêmica, mais ou menos a mesma forma. Você poderia ter um certo grau de resistência pela auto-organização espontânea, mas com certeza esse grau de resistência não seria equivalente a de uma sociedade mais autoritária. E aí, isso a gente viu concretamente no nosso caso pandêmico atual, né? Países mais autoritários se saíram melhor na redução do impacto da pandemia, porque por uma questão de organização, né? Que negócio, organização social sempre pressupõe algum grau de autoridade, né? Se você permite um grau de liberdade maior, isso pode ter as suas vantagens, mas para efeito de uma ordem e uma coesão de forças para enfrentar ameaças, isso normalmente não funciona. Apesar de haver mobilizações espontâneas, porque existe a tendência natural humana, principalmente masculina, de se mobilizar para enfrentamento, isso é mais simples de ser colocado no enfrentamento direto, em termos de violência explícita, de luta mesmo, do que contra um inimigo mais sutil, uma ameaça mais invisível,
como essas questões sanitárias, né? Não é à toa que a humanidade está aí há meio milhão de anos e demorou muito para conseguir atingir graus populacionais relevantes, porque não tinha como se defender de situações assim. Demorou muito tempo de organização social, inclusive organização estatal, desenvolvimento maior de tecnologias sociais e desenvolvimento científico para conseguir ter esse grau que nós temos hoje de resistência. Então, essas questões são interessantes de serem tratadas, mas eu acho que elas não funcionaram bem dentro do debate como foi levantado. E nesse caso, eu gostaria de destacar, por exemplo, que, mais uma vez, o Daniel Miorin fez um negócio, uma confusão danada. Aquele negócio que eu já denunciei isso várias vezes, mas no caso, assim, me chocou o tanto que isso foi explícito, tanto que isso foi, assim, jogado por parte dele, porque ele simplesmente não colocou, não seguiu mais ou menos na linha dos outros dois, que é você edificar um plano teórico e, hipoteticamente, dar respostas. Não, ele colocou como se fosse se a sociedade ANCAP dele já tivesse pronta e demonstrada e fosse os outros que tivessem que provar que ela não funciona. Ele inverteu totalmente. E pelo contrário, mas como é que você... Ele, dizendo que a sociedade dele já era uma sociedade armada, porque já estava tudo bem definido, que eram os outros que tinham que mostrar como é que eles reagiam. Isso foi tão delirante. Não é à toa que o Dart Nunes destruiu, nesse ponto dessa questão da organização militar, o Dart Nunes, que é policial, por sinal, detonou na argumentação dele. Aliás, tem esse detalhe, né? Voltando a essa questão, a faixa etária do grupo estatista claramente mais alta, e você observa ali biólogo que trabalha com assistência social, não sei se é professor, acho que é professor, né? O Dark Luz é policial, e eu gostaria de saber quais as profissões do pessoal ANCAP ali, né? Não ficou claro. Mas, bem, retomando, e isso mais outros desenvolvimentos posteriores que foram colocando, se tornaram o debate, apesar de ter elementos interessantes aqui e ali, bagunçou, um debate de 4 horas, eu nem ia ver, eu comecei a ver, na verdade eu acabei vendo mesmo por causa do modo como o Mike começou e depois eles foram colocando, foram desenvolvendo. O que eu lamento é que pela primeira vez nessa temática ANCAP eu vejo surgir elementos assim que renderiam uma discussão boa, uma discussão mais produtiva. Mas a própria dinâmica do debate acabou meio que empurrando numa série de questões adicionais que eu acho que não agregaram muito, então ficou meio confuso. Eu notei que o Davi Ribeiro depois fez um vídeo lá no canal dele, bastante desolado, né, com o modo que o negócio desenvolveu, assim. Mas, assim, para já comentar um pouco mais especificamente a opinião dele, que inclusive eu convidei para fazer uma live no canal, meu canal ainda não deu resposta, é que ele começou a sua abordagem primeiro com essa questão daquilo que sugere uma inversão de ônus da prova, né? Qual que seria a legitimidade ética de um sistema estatal autoritário. Na verdade, essa legitimidade está dada por alguns teóricos há algum tempo, especialmente Hobbes. Legitimidade entre aspas. Né? Na verdade, não é uma questão de ser legítimo, é uma questão de meio que ser inevitável. É aquela questão, você pode até admitir que é controverso. Aliás, eu admito, é problemático. Mas é porque a situação, a realidade em si é problemática. Né? A gente não consegue dar uma fundamentação realmente boa, porque isso vem da própria ordem natural das coisas. A ordem natural, ela é agressiva. Ela é baseada em agressão contra os não agressores. Você tem predadores, você tem predados. O Mike Orff colocou essa dicotomia entre arranjos sociais predatórios e arranjos sociais mutualistas, que são dados na natureza. Mas é forçoso admitir que existe que no caso da humanidade, por mais que você tenha essas possibilidades, a espécie humana é predadora. Em grande parte ela é onívora, mas em grande parte também carnívora, é coletora, é extrativista, como todas as espécies é invasiva, ela, por ser mais competente, por ter capacidades maiores de desenvolvimento ambiental, ela se tornou a espécie dominante. Então a gente já traz esse problema intrínseco na própria estrutura humana. Sim, a gente tem arranjos sociais mutualistas convivendo com arranjos sociais predatórios, com toda essa complexidade de você subdividir entre parasitário, e até o mutualismo também é divisível. O próprio biólogo Henrique colocou uns problemas lá que também foram relevantes,
Mas, assim, são problemas que tiveram um impacto maior na definição biológica dos termos. Acho que no esquema que o Mike colocou em termos filosóficos, acho que não fez tanta diferença. Mas o fato que eu quero colocar é que isso, totalmente, a gente já está imerso nisso. A gente não vivia num paraíso e um dia, vamos ali agredir os outros. Não, a gente está desde sempre nesse ciclo de violência perpétuo. A questão, na verdade, deveria ser outra. Como é que a gente rompe esse ciclo? Como é que a gente faz os arranjos espontâneos, os arranjos voluntários superarem, em termos quantitativos e qualitativos, os arranjos mais agressivos? Que eu acho que, historicamente, a gente conseguiu vários momentos que a gente fez isso. Em algumas organizações sociais são melhores, são menos autoritárias que outras. Melhores nesse sentido, né, de conceder maior grau de voluntarismo, maior grau de liberdade, mas é também auto-evidente que esses graus mais elevados de liberdade e voluntariedade também têm problemas de sustentabilidade. Acho que isso que é bem claro. E aí é aquele negócio que eu vivo colocando. Acho que o pessoal da turma ANCAP diz que ninguém nunca teve filho, né? Porque isso é muito claro. Você não consegue criar seus filhos num ambiente de plena liberdade. Isso não faz sentido. Você tem que impor alguma autoridade sobre eles. O ser humano, ao nascer, ele não tem liberdade plena, primeiro uma questão intrínseca, né? Ele tem que se desenvolver. Mas ele nem pode ter, porque senão ele acaba morrendo. Então, essa formação, essa estrutura de autoridade e de proteção, que são indissociáveis, porque a responsabilidade e a autoridade são indissociáveis, ela já está dada na estrutura humana. A questão então deveria ser como que a gente, uma vez que a gente tem essa estrutura fundamental, essencialmente autoritária, quando a gente chega num determinado grau de desenvolvimento, como que a gente se livra desse autoritarismo? E aí sim, isso é uma questão interessante a ser debatida. Mas assim, voltando ao Davi Ribeiro, né, fechando esse parênteses, ele tinha colocado essa questão da legitimidade da sociedade autoritária. E fez uma analogia com a questão das religiões, que aí foi um momento assim que, caramba, putz, poderia ter desenvolvido um tema muito mais interessante. A princípio, a analogia parece frágil, né, porque basicamente seria que o princípio de autoridade que legitimaria o sistema estatal meio que estaria sendo comparado como a ideia de Deus legitimando um sistema religioso. E o pessoal do grupo estatista, tudo bem, pode ter esse problema, mas apontou uma diferença aqui, outra ali. E eu acho que, de uma certa forma, eles deram uma resposta interessante, mas que não era exatamente o que dialogava. E aí meio que desandou também, né? Porque a pessoa meio que perdeu o ponto original. Mas eu gostaria de manter exatamente nesse ponto central dessa analogia. A analogia tem um problema, mas num determinado nível ela é válida, porque existe uma correlação bastante clara entre a sociedade em geral e a igreja, e os princípios teóricos que regem a igreja com os princípios teóricos que regem a sociedade em geral. Então isso aí daria uma boa analogia, inclusive historicamente isso está umbilicalmente ligado. A maioria dos estados que existiram até hoje tem uma fundamentação religiosa clara. Mas, mais uma vez, o diálogo acabou desandando, então foi numa outra direção. Por isso que eu acharia tão interessante fazer posteriormente um debate entre aspas. No caso, seria nem um debate de um tentar vencer o outro. Acho que tem infelizmente, tem muito essa noção de que o debate é uma luta, é um confronto, que não necessariamente tem que ser. Eu acho que tem que ser para você primeiro deixar os posicionamentos claros, e na verdade quem vai decidir isso é o telespectador, que vai ver, o telespectador que vai saber, que vai, de acordo com a percepção dele, preferir um ou outro ou nenhum dos dois, mas o mais importante do debate é você clarificar as posições das partes. E houve uma grande oportunidade nesse debate de fazer isso e acabou não sendo muito bem feito, ou não tem sido feito de forma alguma. Posteriormente também, o Mike Orfel publicou no canal dele o vídeo Anarcocapitalismo é Coisa de Burro, sobre o debate, né? Onde ele comentou alguns aspectos desse debate lá, também algumas frustrações que ocorreram. E eu também gostaria de fazer uns apontamentos sobre esse vídeo em si, né? Mais uma vez, o Mike aponta o problema do termo anarcocapitalismo, que é mais grave do que parece. Aliás, é com o que eu pretendo fechar esse vídeo. Na realidade, se você elimina o termo anarcocapitalismo e passa a utilizar a terminologia que foi sugerida pelo Mike, eu acho que derruba a maior parte dos problemas. Fica muito mais fácil.
Claro que vai ter outros problemas de fundamentação filosófica que tendem a ser até mais delongados, né? Mas pelo menos são menos, tensionam menos. E uma questão problemática que tanto o Mike recoloca nesse vídeo, quanto foi exaustivamente cobrado pelo Daniel Meorin de uma forma totalmente inadequada, é você querer exigir dos debatedores uma formação intelectual prévia, um background prévio para que eles possam entrar no debate. Isso aí, se você parte desse tipo de princípio, nenhum debate nunca vai funcionar. Se eu disser que a pessoa para vir conversar comigo sobre determinado assunto tem que ter uma bibliografia básica, isso já vai gerar uma tensão, porque a grande questão de haver um debate é exatamente a capacidade que você tem de explicar sua visão de uma forma mais simples para pessoas, inclusive, que não tenham uma fundamentação. E do modo como o Daniel Miorin colocou, inviabiliza qualquer debate. Porque, por exemplo, se tivesse falando, então você também tem que lhe dar uma teoria política clara, você tem que mostrar como que você leu Hobbes, como que você leu Smith, como que você leu... Mas você ficaria uma troca lá de referência, um exigindo isso, outro exigindo aquilo, que não leva a lugar nenhum. Você tem que parar com esse negócio. São princípios que eu já coloquei há algum tempo para que você, para um debate minimamente saudável, uma postura intelectual saudável. Nunca espere que o seu interlocutor convença a si próprio. Não adianta você ficar nessa aqui. Não, você tem que ler esse negócio aí que você vai entender. Não, você tem que fazer. Se você não é capaz de colocar pelas suas próprias palavras, se você não é capaz de, pelo menos, apresentar a visão de mundo que você defende de uma forma clara, pelo seu próprio modo de colocar, é porque você não entende essa visão. Essa visão não está clara para você. Se você fica dependendo de autores prévios, se você fica se ancorando na autoridade prévia de autores, isso vai te deixar numa situação de um mero porta-voz de autores anteriores que estariam falando por você. Nesse sentido, o Mike foi perfeito, porque ele não apelou para ninguém, ele baseou toda a argumentação dele na sua própria visão, inclusive no seu próprio sistema filosófico. Eu acho que isso faz muito mais sentido. Claro que em algum momento vai surgir um elemento intelectual aqui e ali. O Davi Ribeiro citou muito o Michael Hillman, né? Mas esclarecendo bem o posicionamento dele. Aliás, aquela questão que ele fez lá sobre as possibilidades de exceções do princípio da regra de propriedade, aquilo lá também elimina a maior parte dos problemas que eu vejo que normalmente surgem nessas discussões, né? Então, não dá para ficar com essa de que o seu interlocutor tem que ter esse fundamento. Claro que ele tem que ter alguma coisa, pode chegar totalmente cru no debate, mas o grande mérito é exatamente você ser capaz de traduzir esses elementos para a plateia que não tenha o domínio dessa literatura. Se o indivíduo está questionando, está atacando a sua ideia, você tem que defender a sua ideia por si próprio. Não, mas o fulano tal explica isso no livro tal. Não funciona isso. Mas aí, para me manter nesse vídeo do Mike também, e para não me alongar demais, que não quero deixar esse vídeo muito longo, até porque espero que isso funcione até como um convite para a gente fazer debates posteriores, é que ele bateu muito esse ponto dessa questão do arranjo social autoritário, né? Como é que você legitima o arranjo social autoritário e se você compele as pessoas a participar dele. Só que aí você já tem um problema recorrente nesse tipo de discurso. A questão é que isso já está dado, existencialmente dado para a gente. A gente já nasce nesse contexto. Não é questão de você, que alguém um dia chegou e impôs esse contexto. Já está dado. Você, quando tem seus filhos, eles têm que obedecer sua autoridade. Que você é responsável por eles. Se você deixa a criança fazer o que ela quer, ela morre, acaba se matando. Então, já existe esse grau de autoridade. E que aí já vem, aí até já coloco um elemento para ser pensado aí. Suponhamos que você junte um grupo de pessoas e consegue montar lá a sociedade ANCAP, né? ANCAP entre aspas. E beleza, que seja perfeitamente voluntário e funcione durante um tempo. Mas as pessoas que nascerem nesse arranjo, elas tiveram a liberdade de escolher livremente, são voluntárias? Óbvio que não, elas nasceram ali. Num determinado momento, claro, elas vão poder escolher ficar ou sair daquela sociedade. Mas essa escolha é totalmente onerada. Porque você tem uma série de elementos que já te induzem a, se não permanecer ali, pelo menos manter uma ligação. Você tem os laços de parentesco.
esses laços de parentesco, eles normalmente eles são coercitivos, não no mau sentido, eles te obrigam a ter um determinado tipo de relação. São laços de sangue, são laços familiares. Então, eu chego a pensar o seguinte, que uma sociedade assim poderia funcionar perfeitamente até a primeira geração chegar na idade adulta, e já ia dar problema. Não é à toa que aliás, mais uma vez, contradizendo o Daniel Miorin, que diz, porque o anarcapitalismo é muito recente, não deu tempo de fazer essa experiência. Não, de forma alguma. Então, vocês não são gênios iluminados que pensaram coisas que ninguém nunca pensou antes na história da humanidade. Não, esse tipo de ideias, fundamentalmente, sempre existiram. Propostas anárquicas sempre existiram, em algum grau. Na época das grandes navegações, se achou várias terras aí desocupadas, especialmente ilhas, e se fez os mais variados tipos de experiências. E o fato é que nunca nenhuma delas permaneceu isenta de uma autoridade estatal por muito tempo. O que sugere, pelo menos sugere, para não dizer demonstra, que é meio que inevitável esse tipo de formação, se não por uma questão puramente intrínseca da organização humana, ao menos pela imposição das ameaças ambientais, não só de outros seres humanos, mas de outras espécies animais, do próprio ambiente, até os mais diversos elementos que tornam a natureza extremamente perigosa em si. Aliás, esse é um ponto que tem que ser colocado. O mundo ele é perigoso, o mundo ele é agressivo, o mundo é violento, existe um mal natural. E para você reagir e se proteger desse mal é que surge a maior parte da estrutura autoritária. Porque quando você organiza uma coisa para agir literalmente como um organismo, alguém tem que estar no comando desse organismo. Por exemplo, o Mike coloca bem essa questão lá do famoso NoFap. Né? O que é essa questão de você se abster de uma prática qualquer, se não uma parte de você determinando autoridade sobre outra parte? Você tem uma série de impulsos vitais que querem ser livres. A gente tem uma série de pulsões primitivas que querem se manifestar e a gente tem que estar sempre controlando essas pulsões. Ou seja, a gente tem que se organizar, a gente tem que impor uma autoridade sobre nós mesmos, dos mais diversos fatores, inclusive você não comer demais determinada coisa, não beber demais, não usar determinada droga, o tempo todo você está tendo que se policiar. Se você quiser sobreviver e prosperar no mundo, você tem que ter esse grau de policiamento. Sendo assim, como é que você esperaria que não fosse uma sociedade que não tivesse que fazer a mesma coisa? De uma certa forma, o Estado que surge espontaneamente desses arranjos é esse autoritarismo pessoal, é esse controle sobre si mesmo, só que num corpo social. Não é à toa que, para não ficar totalmente isento de citações literárias, né, o esquema platônico, onde ele compara o ser humano aos estágios lá da República, a questão da parte mental que deve governar sobre as demais, a questão dos apetites, aí que tem a classe dos filósofos, a classe dos guerreiros, dos produtores. E eu coloquei isso no meu vídeo sobre individualismo, ou seja, a questão da autorregulação, de você impor autoridades, impor a si mesmo restrições de liberdade, isso é intrínseco à existência humana. Não se poderia esperar que na organização social fosse de outra forma. Por isso que eu estou colocando, algum grau de autoritarismo sempre vai ter. O que não impede que tenha um grau de voluntarismo saudável, que esses graus mais regulatórios, assim, que impõem regras mais rígidas, podem ser minimizados, isso é fato. Agora, completamente eliminados não tem jeito. Como o pessoal, os estatistas da volta e meia posicionaram. Beleza, todas as pessoas concordaram com isso lá. Todas as pessoas estão vivendo harmonicamente de forma totalmente voluntária. De repente, um endoida e resolve sair batendo os outros. E aí, você vai fazer o quê? Você vai ter que contê-lo, você vai ter que colocar uma autoridade em cima dele. Porque aí ele violou o pacto inicial, esse pacto voluntário original. Ele iniciou a agressão contra indivíduos não agressivos. Só que isso acontece o tempo todo, toda hora, em todo lugar. Sempre assim, você sempre vai deparar com essa situação. Então não tem jeito, você vai ter que prever, pelo menos, uma estrutura de repressão em qualquer sociedade. Não é por motivo que não existe uma sociedade sem algum grau dessa estrutura. Porque, infelizmente, ela é uma necessidade universal. Então, assim, do mesmo modo como o Mike coloca aqui, nós já temos arranjos mutualistas na nossa sociedade, convivendo com os arranjos autoritários, eu acho que isso também é intrínseco. Por mais mutualista que você tente desenvolver uma sociedade,
vai ter elementos coercivos dentro dela, pelo menos previstos, e que muito dificilmente não vão ter que ser colocados em prática. E aí que é o pior, quanto mais isso tiver que ser colocado em prática, mais a sociedade vai se tornando autoritária, predatória, se você preferir. Eu acho que predatório tem um problema com esse termo predatório, mas isso vai ficando, a tendência é haver essa degeneração, ou seja, eu acredito que a experiência de um Estado assim, totalmente mutualista é perfeitamente possível, inicial. Não tem como ser muito grande, mas pelo menos inicialmente tem. Quantas pessoas? Não sei, no máximo 1000, no máximo 1000. Pensemos nos falancérios que foram famosos na Europa, tidos como experiências comunistas, né? Ou no Familistério de Godwin, nos Estados Unidos, que foi o que durou mais tempo. Pensemos nos kibbutz, em algumas comunidades hippies, a gente tem coisas assim parecidas, mas todos eles são relativamente limitados, né? Por exemplo, o Familistério de Godwin, nos Estados Unidos, ele durou 60 anos, até que foi vítima de um grande incêndio que destruiu tudo e eles não conseguiram se recuperar. Mas, ou seja, essa relação, esse amálgama entre mutualismo e pedatismo me parece inevitável, porque isso está dado até mesmo por analogia dentro da psique de cada ser humano. Você tem momentos que você está mais harmônico com seus próprios impulsos, que você cede a seus impulsos de uma forma saudável, e tem momentos que você tem que se controlar, você tem que se reprimir para você não fazer besteira. Isso vai se transferir para a sociedade. Aliás, tem esse detalhe. De uma certa forma, aquilo que mais nos ajuda a conter os nossos impulsos destrutivos é a presença das outras pessoas. Quando você está totalmente sozinho, você fica mais liberado para fazer o que você quiser. E às vezes muitas dessas coisas que você acaba fazendo, você se arrepende depois. Ao passo que quando você tem outras pessoas, elas te ajudam a te moderar. Então existe uma relação bilateral aí entre essa questão de você regular os outros e os outros regularem você. Ou seja, essa autorregulação. O grande problema desse discurso frequentemente anarcocapitalista é que eles vêm falar em as pessoas, a sociedade deveria se auto-organizar e não ser organizada pelo Estado, como se o Estado fosse um ente alienígena que descesse do céu e para oprimir, né? Sendo que o Estado é a autorregulação da sociedade. Então, assim, já diferente um pouco do que o Mike disse, o arranjo mutualista e o arranjo predatório, tudo bem, você pode pensar em sistemas opostos, mas tem um contínuo entre eles, que vai... Se tem um sistema, pode pensar em outro sistema, mas tem uma ligação infinita, de gradações infinitas aí, e eu acho que não tem como você romper esse laço e agora, a partir de agora é só o arranjo predatório, a partir de agora é só o arranjo mutualista. Eu acho que isso não tem jeito, isso é inviável. E sim, ele coloca uma coisa interessante, o arranjo predatório não precisa de justificação, a força não precisa de argumentos. Ao passo que o arranjo mutualista precisaria, né? Então, sim. Mas é aquele negócio. A gente não... A força, a violência não é uma coisa que uns maus chegaram e introduziram na sociedade. Tem um resquício de paraíso perdido. É como se a gente tivesse vivido em algum momento num Éden, tudo era bom e de repente chegou alguém e introduziu aquele mal ali dentro. A questão não é assim. Aliás, para... Dá licença. Normalmente eu não gosto de ficar mostrando livros, citando bibliografia. Eu até propositalmente eu não gosto, por exemplo, posar na frente de livros, assim, sabe? Que eu acho meio que clichê. Mas nesse caso aqui eu vou posicionar porque é um livro pouco conhecido. Esse aqui foi meu professor aqui, Júlio Cabreira. É um argentino que está na Universidade de Brasília. E ele tem trabalhado há muito tempo com a tese da inabilitação moral, né? Que é uma coisa que o pessoal chama de ética negativa. Inclusive, eu fui até citado aqui no início desse livro aqui, né? Ele tem até uma citação a mim, porque eu tive vários debates com ele. Tem vídeo aqui no meu canal sobre debate. E uma coisa interessante é que ele gostaria muito de participar dessa discussão, porque ele vai colocar que sim, tem esse problema de falta de justificativa ética do nosso arranjo social. Só que isso é inevitável. Ele vai dizer que moralmente, no sentido moral, tanto no sentido de ética, ele não diferencia ética de moral, o ser humano está inabilitado desde sempre. A gente tem todos os nossos sistemas de pensamento ético são formas de tentar salvar uma situação que essencialmente ela não tem como ser solucionada. Então, sim, nesse sentido, o Estado seria uma emergência de um problema em grau maior, mas um problema que está dado desde sempre. Não nos é possível criar a sociedade moralmente perfeita, porque essa perfeição
não é intrínseca, nós estamos essencialmente condenados a esse tipo de problema, a esse tipo de inabilitação ética, como eu prefiro colocar. E nesse sentido, então, não importa. Voltando aqui no começo do debate, você tem uma boa justificativa para fundamentar o seu sistema autoritário? Talvez não tenha, mas tendo ou não tendo, isso não faz diferença, porque isso é uma coisa que se impõe pela necessidade das circunstâncias, pela força, assim, não a força do voluntário, do indivíduo que impõe aquilo intencionalmente, mas a força dos fatos, das condições materiais, das condições naturais que nos impelem a isso. Você vê isso analogamente na natureza. Aliás, até observa bem, o ser humano é quem tem a condição de desenvolver os arranjos menos predatórios, os arranjos menos destrutivos. É o que tem a capacidade de colocar até mesmo a empatia, essa consideração pelos outros seres muito além da sua escala de necessidades vitais. Isso gera uma série de problemas, por exemplo, quanto à proposta de que todo serviço que seja prestado pelo Estado pode ser prestado voluntariamente por uma sociedade mutualista. Isso é bastante problemático, porque existem alguns tipos de serviços que demandam ações e atitudes que já tendem a ser mais drásticas por si só, em especial aqueles dados em condições de calamidade. Quando você tem uma grande tragédia, uma situação tal, e por exemplo, você está ali, tem que salvar uma pessoa em determinada situação. Putz, você quer ir lá salvar aquela pessoa, só que você sozinho não tem jeito. A única forma que você pode utilizar de promover esse salvamento é você pegar várias pessoas e promover uma ação coordenada. E essas pessoas se recusam aí. E você vai deixar a pessoa morrer? Ou você, vem cá, segundo filho da puta, eu mato todo mundo. Agora vamos lá e salva a pessoa. Depois a gente discute, depois eu assumo o ônus moral aí. Então, a organização, para funcionar efetivamente, ela demanda um determinado grau de autoridade. É por isso que serviço militar tende a ser obrigatório, tende a ser draft, e mais serviços de resgate como bombeiros, por exemplo, a organização tem que ser militar também. Essa organização tem que ser autoritária. Uma questão de necessidade, mais uma vez. Viu? Então, independente de você poder justificar ou não, e aliás, eu acho que dá para justificar sim, apelando para esse princípio de necessidade, mas mesmo que não pudesse, essa é a realidade que está dada. Há uma enorme confusão aí, daquilo que, entre prescrição e descrição, né? Uma coisa é você problematizar a legitimidade ética de uma coisa. Outra coisa é você demonstrar que, mesmo aquela coisa ser problemática, não sendo capaz de se legitimar eticamente, ela é dispensável. Volto aquele princípio que eu dei lá. O indivíduo vem para me matar, eu utilizo a força e eu o mato primeiro em legítima defesa, isso é problemático. O simples fato de ele estar me atacando não elimina totalmente a questão ética em si de eu reprimir ou matar ele de volta. Mas independente disso ser justificável ou não, é uma questão de luta pela sobrevivência. É que nem eu tive que perder meu tempo explicando uma porcaria de uma bestinha que apareceu no meu canal depois daquele vídeo. Infelizmente esses anônimos aí que já chegam agredindo, é que ele me perguntou se é legítimo iniciar a agressão contra um indivíduo pacífico. Pode ser. Exemplo, sua vida está em risco e você precisa de acesso a alguma coisa que alguém tem, que seria propriedade de uma outra pessoa, que essa pessoa não está nem precisando e ela simplesmente recusa te dar. Por exemplo, você está morrendo de fome, sua vida pode ser salva com uma maçã, chega lá numa quitanda com um cara cheio de fruta lá sobrando, você pega uma, corre. Aí você, vou dizer, isso é legítimo? Moralmente condenável? A pessoa está morrendo de fome, uma necessidade extrema, contra uma pessoa que pode se dispensar aquele excesso à vontade e não quer fazer por algum motivo? Sim, ela está tomando a propriedade da outra, se a gente não for problematizar essa questão da propriedade. Mas tem uma necessidade vital, primária aí, contra uma necessidade nenhuma. Você pode, pegando o exemplo do deserto, pessoas estão vagando, será caiu um avião lá, as pessoas ficaram vagando pelo deserto, desesperadas de fome, e chegam lá num oásis que tem um pessoal lá que é a propriedade dele, e eu disse, vocês estão com fome? Dane-se, essa aqui é minha propriedade, vocês que morram. E aí, as necessidades vitais primárias de existência de uns, para até apelar para a terminologia do Mike, a questão da potencialização existencial, sua existência em si está em risco,
porque é um camarada do qual aquilo ali, um sujeito que tem aqueles recursos que poderiam te salvar e que são dispensáveis para ele, não quer te entregar. Então, não há aí uma questão séria a ser trabalhada. Não é legítimo essas pessoas lutando pela própria vida e lá tomar esses recursos? Eu não estou falando de você simplesmente sair roubando os outros à toa, não, mas numa situação especialmente vital, né? Ou pega um caso até mais interessante, você está em alto mar, lá no seu navio naufragou, tá para morrer, passa um barco ali que é propriedade de alguém e você quer subir naquele barco para sobreviver. Mas aí o dono do barco, não, isso aqui é minha propriedade, você que se dane. E não tem um problema aí, não? Onde é que foi parar esse pressuposto essencialmente fraternal e essencialmente ético do mutualismo? E eu coloquei questões assim, e chegaram indecisos dizendo que não, tentando negar isso, ainda por cima fazendo falácias do espantalho para dizer que, mas isso aí é legitimar você tomar os dos mais ricos. Ué, dependendo do caso, sim, em outros casos não, mas tem um problema aí. Tem uma questão de uma tensão entre necessidades aí que são difíceis de você ser organizadas, são difíceis de serem solucionadas. Eu considero muito ingênua a ideia de que esse simples laissez-faire vai solucionar a maior parte dos problemas, porque existem problemas que emergem nas situações concretas que eles desafiam o simples senso individual. São determinados momentos que apenas um arranjo coletivo organizado consegue solucionar. Isso é intrínseco também à espécie humana. E esses arranjos coletivos, especialmente em situações emergenciais, especialmente em situações de segurança, são infalivelmente autoritários. E aí por isso que eu digo que a terminologia predatório não é tão boa, porque muitas vezes você tem um arranjo claramente autoritário, claramente não voluntário, mas que não é predatório. Por exemplo, não tem um dia que meu filho não quer aprontar alguma coisa aí que não faz o menor sentido, que se eu deixar ele fazer, ele se lasca, ele quer pegar na faca, ele quer pegar, mexer com fogo, quer fazer um monte de coisa assim, e ela tem que impor minha autoridade e controlar, porque a autoridade não é capaz de entender isso no diálogo. Então isso é um arranjo predatório? Eu estou preservando a integridade da criança e de uma forma autoritária isso é predatório? Então toma cuidado com esse tipo de analogia. É por isso que, infelizmente, como o pessoal, os estatistas lá fizeram, vão jogar na cara. Esse pessoal nunca trabalhou na vida. Esse pessoal é criado a leite com pera na cara do quintal da avó. Porque tem uma ingenuidade aí sim que tem que ser trabalhada, que tem que ser pensada. E é por isso que, como eu coloquei lá naquele meu vídeo anterior, parece que à medida que o pessoal vai envelhecendo, eles vão abrindo mão de algumas posições a ponto de chegar lá o Rodrigo Constantino, que seria a velha guarda desses liberais recentes, apesar de ser mais novo do que eu, e ele já fez lá aquele livro Confissões de um Ex-Libertário, onde já reviu um monte de coisa lá, mas, então assim, observa isso, tem esse padrão, tem essa constância, assim. Isso não significa, de forma alguma, que isso inviabiliza as ideias em si. Agora tem que ser melhor trabalhadas, e trabalhadas num sentido assim mais profundo. Não, aliás, um tempo que esqueci de tocar também é a questão do gênio egoísta. Aí nesse ponto eu acho que o Mike já vacilou um pouco. Porque essencialmente é dito, não só pelo Dawkins, mas pelos que o fundamentaram, que os gênios em si teriam essa característica, entre aspas, egoísta, porque é uma terminologia ruim, porque dá a impressão que ele é intencional, e que sim, dentro da pura e simples replicação genética, ele é sempre egoísta. O altruísmo é um subproduto, é um bypass que emerge para potencializar aquilo que essencialmente é um egoísmo genético. Mas eu acho que as terminologias se perdem porque esse egoísmo genético não é exatamente o egoísmo no sentido que a gente pensa. O altruísmo ele vai fortalecer claramente os grupos. Isso está dado. E você entende isso melhor quando você vai dentro do livro lá do gênio egoísta, você percebe a questão das estratégias evolutivamente estáveis, né? O EEE, que você observa dinâmicas de grupos. Aí você vê que aquele indivíduo que tem uma atitude egoísta, uma atitude que não retribui, ele só tira, é o parasita, ele tira para si e não devolve. Esse indivíduo, num contexto inicial, principalmente no contexto de uma sociedade bastante altruísta, ele vai ter uma inevitável vantagem inicial. Só que se aquele comportamento fosse mantendo, se desenvolvendo mais, em algum momento ele vai começar a sofrer retaliação. E aí, essa retaliação vai pôr um limite nessa atitude puramente egoísta.
Tanto no sentido que, se você for fazendo isso reiteradamente, as pessoas vão deixar de confiar em você, não vão deixar você fazer as coisas, quanto se esse comportamento se espalha de uma forma ampla, ele dissolve o tecido social. Então, em cedo ou tarde, o que vai ficar claro é que o arranjo social altruísta, ou mutualista, se você preferir, ele tem uma vantagem óbvia em termos de maximização existencial de todos. Mas ele sempre tem uma vulnerabilidade, tem aquela dinâmica. Você desenvolve um arranjo plenamente altruísta e fica tudo muito bem estabelecido. Os egoístas que surgirem ali vão se dar bem temporariamente, até o momento que iniciar a retaliação. E aí vem a grande distinção. Você tem um grupo onde a organização interna é muito altruísta, muito mutualista, esse grupo vai ser mais forte do que um outro grupo, onde a organização for menos altruísta. Indivíduos ali dentro os indivíduos egoístas ali dentro podem ser mais fortes que os não egoístas, mas esse grupo em si vai ser mais fraco que o outro. E aí que volta naquela questão lá que o pessoal estatista colocou. Até hoje ficou muito claro que a organização estatal é aquilo que mais deixa uma sociedade forte. Independente de você pensar em termos autoritários ou não, existe um certo grau de altruísmo envolvido aí, porque essa autoridade consegue regular a situação no sentido de maximizar a produção e gerar um maior conforto para todos, em detrimento da suspensão de algumas liberdades provisórias que depois vão ser retribuídas em algum grau. Problemático, sério problemas, pode desandar, mas normalmente é assim que tem funcionado. E esses grupos fatalmente vão ser mais fortes do que grupos que têm uma organização menor, que podem, no primeiro momento, permitir mais liberdades individuais, mas sem dar de volta determinados recursos que acabam, de uma certa forma, fagocitando as liberdades também. Mas, claro, não vou deixar de chegar a uma hora de forma nenhuma, teria muitas mais coisas a observar, seria interessante fazer uma abordagem mais clara. Ainda fico aí o convite para o Davi Ribeiro, porque talvez ele esteja um pouco receoso, que eu tenho uma posição muito contrária, mas não, se for um debate vai ser perfeitamente tranquilo, a questão não vai ser essa. Só não chamo agora o Mike Offer, porque eu queria demorar um pouco para repetir o convidado, assim, né, para não ficar... Eu vou começar a repetir daqui a algum tempo. Mas sim, a gente pode fazer um debate nesse caso. Mas acho que agora é que eu quero entrar naquilo que é o mais crucial de tudo, que de uma certa forma talvez fosse o que deveria ter começado qualquer discussão que já eliminaria qualquer problema. Olha, nós podemos discutir muito bem todas as questões do mutualismo, que eu acho perfeitamente válidas, todas as questões de uma sociedade anárquica, uma sociedade voluntária, perfeitamente válida, até as colocações que o Mike fez a respeito da escravidão são válidas, mas é aí que tudo me leva à seguinte pergunta. Que raio que isso tem a ver com capitalismo? No meu vídeo anterior, capitalismo é possível. Tá aí para todo mundo ver. Se é bom ou não estou entrando no mérito. Anarquismo é possível, a gente tem várias experiências anárquicas. Agora, como raio você concilia as duas coisas, a não ser que você redefina capitalismo para o nível do irreconhecimento, que é exatamente o que o pessoal faz. O pessoal acha que capitalismo é livre mercado. O capitalismo não é livre mercado. É algo mais. Existe um motivo para essa terminologia, para isso ser considerado a partir de um determinado momento histórico. É claro, não vou entrar nessa discussão agora, mas o que estou colocando é que essa discussão toda essa questão desse arranjo social, toda essa questão do voluntarismo, isso não tem nada a ver com capitalismo, meu Deus do céu. O problema é esse anarcocapitalismo, são coisas que não fazem o menor sentido. Elas não conseguem se coordenar. E se você for redefine o capitalismo dessa forma vaga, fica meio bizarro. Então quer dizer que qualquer tipo de escambo, o sujeito vai trocar o peixe pela rede, é capitalismo. Porque é uma troca livre? Não, obviamente que não. Tem um motivo para ter essa palavra capital. Tem uma distinção entre capital e dinheiro. Tem uma distinção de nível de simplesmente mercado de uma atividade capitalista. E o que eu coloco aqui, a atividade capitalista, ela demanda um grau de organização social muito alto, e esse grau de organização demanda um certo grau de autoridade, não tem como não ter. É por isso que eu falo, anarcocapitalismo é impossível os dois juntos. A não ser redefinindo o conceito de um modo ao irreconhecível. E aí eu até apelo para a questão lá que o próprio Mike colocou. Você pode justificar a escravidão porque ela faz as coisas funcionarem melhor? Eticamente, claro que não. Mas você pode aplicar
questionamentos parecidos com o capitalismo, com exploração, como o mais forte chega lá e derruba as atividades econômicas do outro para vender as dele, como se o capitalismo não tivesse sido imposto mundo afora na violência, por meio de colonialismo, por meio de navios que vão lá, entram naquela colônia, mata todo mundo, impõe lá uma rota comercial. As rotas comerciais que foram abertas na época das grandes navegações pelas companhias das Índias foram impostas na base da violência e continuam sendo impostas até hoje. Não existe o fenômeno capitalista sem o uso da força. Isso a gente vê todo dia. Invadir o Iraque para quê? Para preservar direitos humanos? É o Estado invadindo o Iraque? Sim, mas o Estado a serviço de quem? Não é o Estado a serviço de Wall Street, do poder financeiro, não. Tudo isso que a gente está vendo aí, todas essas questões que a gente coloca hoje, infalivelmente vão levantar a questão, mas quem é que está se beneficiando com isso? É quem tem mais dinheiro. E quem é que tem mais dinheiro nesse diabo desse mundo hoje? É o funcionário público, né? Não, esse poder, o poder mundial hoje é determinado pela elite do capitalismo global. É essa galera de Wall Street, dos grandes bancos, das grandes plutocracias, que detêm o poder de fato, e eles que inclusive interferem no Estado, que detêm o poder do Estado. O que é o Estado? O que é o Deep State? Deep State é isso, Estado profundo. O que é globalismo? É nesse sentido. Então todo esse autoritarismo, todo esse posicionamento que é recriminado como extremamente invasivo, como predatório, que nesse ponto eu concordo, esse ordenamento é um ordenamento capitalista. Sem entrar no mérito se o socialismo não faz pior, a questão não é essa, mas esse ordenamento é capitalista. É totalmente incompatível essa ideia de mutualismo, de uma organização totalmente voluntária, totalmente livre desses ônus morais, e capitalismo em qualquer sentido reconhecível. A não ser, para finalizar, quando o indivíduo acha que capitalismo não diferencia capital de dinheiro, de capital de moeda, e acha que toda e qualquer troca livre é capitalismo, o que nos condenaria a uma total paralisação da compreensão das coisas, porque se você for observar, você vai notar fenômenos de mercado livre em qualquer, até dentro da Coreia do Norte, isso, e tem fenômenos, relações voluntárias, trocas livres lá dentro, apesar de não ter outras, e você não encontra em nenhum lugar do mundo um mercado completamente livre, todos eles têm regulações, todos eles têm regras, então você reduzir capitalismo nesse sentido, você faz que ou não existe capitalismo em lugar nenhum, ou está em toda parte. Não, o capitalismo tem que ser uma coisa e não outra, tem que ser bem definido. E aí eu volto qual também o grande problema desse debate desde o começo. Definição. Ninguém se preocupou em definir o que é Estado, o que é autoridade, o que é capitalismo, como se essas coisas tivessem dadas. E aqui está um detalhe, não estão. A maior parte das nossas divergências, das nossas dificuldades de entendimento, não são o pensamento por trás, são as palavras. A gente tropeça o tempo todo nas palavras. Se você não deixa claro o que você entende pelos termos cruciais da discussão, não vai ter discussão produtiva. Eu posso até, por exemplo, você chega para mim e dá, eu entendo dessa forma. Eu posso até discordar da sua definição, eu acho que não é isso, mas eu posso, dentro da definição que você me propôs, seguir a sua linha de raciocínio para pelo menos saber se ela é internamente coerente. Porque senão não tem jeito. Então, a próxima vez que eu fazer uma discussão desse jeito, a primeira coisa que tem que fazer é definir o que você entende pelos termos em questão. O Mike foi o único que tentou fazer isso de uma forma assim. Aliás, que fez, começou a fazer, mas aí depois o debate meio que desandou, né? E, por outro lado, eu até entendo também, porque o pessoal pensa que já há entendimentos prévios. Eu estou falando, não tem. Aqueles 3 estatistas que foram lá não têm a mesma definição de Estado, o mesmo entendimento. E os 3 anarcocapitalistas que foram lá também não têm o mesmo entendimento do que eles estão falando. Ou seja, no final das contas, estão sempre condenados a transformar aquilo que deveria ser um debate de ideias para um debate de terminologias, sem a gente se dar conta que, no fundo, estamos debatendo terminologias. É isso que faz falta faz um pouco falta de filosofia analítica, né? Filosofia da linguagem. Você sabia que se dá conta de que a maior parte do tempo a gente está tropeçando não em conceitos, não em noções, mas em palavras. Isso tem que ser deixado muito claro. E, para fechar, é como o Mike colocou, o anarcocapitalismo é um termo muito ruim, não só onerado pelo peso da palavra, que, por exemplo, para os marxistas capitalismo é o mal absoluto, como para os liberais capitalismo é a santidade, a coisa linda, maravilhosa. E se você simplesmente remover essa noção e pensar apenas no termo de um arranjo anárquico, nesse bom sentido de ser mutualista, de ser
um arranjo totalmente voluntário, a discussão flui de uma forma muito mais espontânea, muito melhor. E sim, se a gente quiser depois discutir a questão do anarcocapitalismo, a gente tem que ser mais preciso e mais definitório, porque capitalismo é difícil pra caramba de definir. Eu vou avisando. Mas é isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Já estou chegando a 1 hora de vídeo. Vou terminar esse vídeo exatamente com 1 hora. Fica o convite aí para o Davi Ribeiro, depois o Mike Off, ou para quem mais quiser. Se a gente quiser debater esse assunto aí. Eu sou o Marcos Valerio XR, no dia 5 de junho de 2021. Obrigado pela atenção.